fluxo estrangeiro tem mais assertividade do que o fluxo institucional? Cara, boa pergunta, hein? Recebi essa pergunta lá na caixinha de direct do Instagram e ela ganhou destaque aqui, virou vídeo no canal. Vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente trade, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado, tá? Eu tenho algumas séries, né, alguns vídeos aqui divididos por séries, por temas. Esse aqui é a série Dúvida do Trader, tá? Com dúvidas que eu recebo lá, ou aqui nos comentários do YouTube, ou lá na caixinha de perguntas do Instagram. E alguns ganham destaque, esse ganhou destaque também. Por quê? Esse ganhou destaque porque existe uma confusão muito grande, né, em seguir player, né, nessa entre aspas, né, o fato de seguir player. A gente fala, a gente opera em cima disso, opera em cima daquilo, eu sigo o player. Tá? E tem uma confusão maior ainda, especialmente quando acontecem notícias como as que têm acontecido nos últimos dias, né, de insider trading, né, de montar uma posição muito grande nas opções de Bitcoin, ou no próprio Bitcoin, comprando, e de repente sai uma notícia, ou em outro ativo, e por aí vai. Em Nvidia, se não me engano, também, né, saiu esse tipo de coisa também. Isso acaba, né, intuitivamente, é uma questão, mesmo quem está dentro do mercado, quem está fora com certeza, quem está dentro do mercado, uma questão intuitiva. Você pega o que alguém grande está fazendo, né, e vai lá e tenta ganhar dinheiro com aquela informação, tá? Gera uma confusão muito grande. Tem, na verdade, né, eu vou dizer um pouco do que eu acredito aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. A primeira questão, né? Não sei se você entende bem a diferença entre institucional e estrangeiro. Institucional, basicamente, são fundos de investimento nacionais, fundos de investimento locais. Aí você tem várias classificações. Vai ter fundo de ações, vai ter fundo multimercado, fundo de crédito, fundo de renda fixa, fundo de previdência e por aí vai, tá? Estrangeiro, tá? Estrangeiro pode ter tudo lá dentro, pode ter pessoa física, estrangeiro lá fora, inclusive brasileiro, né, que tem a cidadania lá fora para economizar imposto e vem operar no Brasil, vem com o carimbo de estrangeiro. Não é a maioria, mas pode ter também, tá? Não tem um carimbo específico de um grupo. Pode ser pessoa física, pode ser fundo global, tem uma gama muito grande, pode ser robozinho, pode ser HFT, que geralmente está numa estrutura de fundo, mas que não tem cotista, geralmente, né? Você pode ter fundo que tem cotista, fundo de Latinoamérica, né? Na verdade, não necessariamente fundo global, fundo de pensão gringo, por aí vai, tudo pode estar, né? Várias classes de pessoas, vários grupos podem estar nessa categoria de estrangeiro, tá? Óbvio que não é o grosso da posição pessoa física ali, né? Mas pode ser que tá no meio também, tá? E vamos lá. Primeira pergunta, né? Dá para medir quem acerta mais? E aí tem uma confusão muito grande aqui, né? O fato de você pressupor ou estudar ou acreditar na informação que de fato é verdade, que o mercado brasileiro tende a subir ou cair com base no fluxo de estrangeiro que entra e sai do país, é uma verdade. Ou seja, existe uma correlação muito grande da posição do fluxo do estrangeiro, tanto no mercado à vista quanto em derivativos, tá? Em relação entre preços de qualquer ativo, do índice, do dólar e taxa de juros. Uma correlação muito positiva entre o fluxo de estrangeiro, tá? E o preço no Brasil. Tem. Agora, a pergunta, né, que o cara fez, né, quem acerta mais? Isso é dúbio, porque uma coisa é você ver que a correlação que estrangeiro quando entra no Brasil faz preço. A outra é quem é o grupo mais ganhador de dinheiro. Porque você concorda? O grupo mais ganhador de dinheiro é aquele cara que, em teoria, não é aquele cara que compra e faz a bolsa subir, vende e faz a bolsa cair, que na verdade é o que o estrangeiro aparentemente faz. O grupo ganhador de dinheiro é aquele que, quando o mercado cai muito, o cara vai lá e compra muito, o mercado sobe pra caramba. Quando sobe pra caramba, ele vai lá, zera ou vira vendido e por aí vai. Ele é o que atua, né, de maneira, vamos dizer, comprar barato e vender caro, tá? Esse é o cara que ganha mais. A questão é, eu não sei o que esse cara perguntou, mas a pergunta é muito boa justamente por conta desse caráter dúbio, tá? E aí vamos lá, daria para medir essas duas coisas, quem é o mais correlacionado? Sim, você vai lá e faz uma conta de correlação, olha visualmente mesmo a posição líquida diária, no intraday não aconselho a fazer isso, porque você tem uma série de pressuposições para saber por quais pontas eventualmente estrangeiro ou fundo local está operando, e é muito fácil errar, tá? Eu faço essas pressuposições, mas não para esse tipo de estudo, tá? Para o dia a dia ali, tá? Para validar o meu modelo microestrutural na cabeça se eu estou lendo o mercado certo.
Dá. Correlação da posição líquida com o preço, tá? Na base diária, tanto na vista quanto no futuro. Você vai saber quem é o player, quem é o grupo mais correlacionado com o preço. O que você vai fazer com essa informação? Não sei. Mas você vai descobrir. E é estrangeiro. Quem é o grupo mais ganhador de dinheiro? Dá pra saber? Dá. Aí você vai falar, André, só olha na Nelógica lá, tem uma coluninha ali no Times and Trades, LP, lucro e prejuízo, né? Cara, ali é intraday. Ali você está falando que você está pressupondo que tal corretora gringa opera por lá e por aí vai. Além da pressuposição de que você pode estar errado na ponta que o cara está usando, vários caras que não passam posicionados podem estar entrando num lugar e saindo pelo outro, fazendo brokeragem, e aquela conta de lucro e prejuízo pela corretora, ela é completamente errada, tá? Ela vai estar completamente errada. Não é por ali que você faria essa conta. Por onde você faria? Eu não faço. Mas por onde você faria se quisesse responder quem é o grupo mais ganhador de dinheiro? Posição também, né, de contrato em aberto, aquela posição diária, e aí por ela, com base no preço médio do dia, você vai tentando inferir aonde que o grupo, não o cliente, mas dentro daquele grupo, quanto que aquele cara está fazendo de dinheiro ao longo do contrato, naquele contrato. Tá? Dá. Agora, é útil essa informação? Ah, sim, André. Em teoria, sim. Pô. Se eu descobrir que o grupo mais ganhador de dinheiro é o de DTVM, ou de pessoa física, eu estou chutando aqui, ou de institucional, eu vou lá e sigo ele, eu faço a mesma coisa que ele. Cara, é intuitivo pensar isso. Sim, até pode ser. Você até pode querer fazer isso. Até descobrir, não é difícil descobrir quem é o grupo mais ganhador de dinheiro. A questão é, como é que você segue esse cara? Esse cara tá todo dia... Digamos que, geralmente são os contracíclicos, tá? O mercado vem caindo, esse cara vem comprando. Ele não compra um dia e no dia seguinte o mercado sobe. Ele não acerta desse jeito, ele não vai fazer o dinheiro dele, esse grupo, né? Não vai fazer o dinheiro dele comprando num dia, vendendo no outro, desse jeito. Às vezes esse dinheiro é feito numa tendência, numa direção, ou ao longo de dias, ou ao longo de meses. Às vezes esse dinheiro não é feito no intraday. E você, com o teu 1 lotinho, 5 lotinhos do mini, ou 10 que seja, com mão única, vai querer seguir esse cara. Você tem que, para seguir esse cara, você tem que pelo menos entrar no médio, no preço médio, todos os dias, fazendo o que ele está fazendo com um atraso. Ou seja, humanamente é impossível. Tá? Provavelmente pela quantidade de lote, pela quantidade de risco que você vai estar exposto, né, posicionado, pela quantidade de margem que vai chamar, porque você tem que estar operando diluído. E, de novo, não é em cima de um cliente, é em cima de um grupo. Não faz sentido para mim. Para mim não faz sentido esse tipo de análise. Ou seja, esse tipo de pergunta de quem que é o grupo mais ganhador de dinheiro, na minha opinião, é até curioso de saber, mas não me responde uma dúvida operacional. É uma curiosidade, mas não me dá, né, nenhum insight operacional. Tá? Diferente de, né, saber que estrangeiro faz preço, né, no Brasil. Sim, bacana, porque eu sei que se estrangeiro faz preço, como é que eu tento ganhar, né, com isso de alguma forma? E é essa a segunda parte do vídeo aqui, né? Como é que eu uso essa informação? Tá? Sabendo que não dá para ganhar dinheiro dessa forma, né? Fazendo o que eles fazem, identificando quem é o grupo mais ganhador e agir igual eles, como é que dá para fazer? E eu faço, tá? Duas formas. Tá? Uma, olhando a posição, tá, na B3, a posição diária, não é intraday, uma olhando a posição na B3, e especialmente, nesse caso, a posição de fundos locais, não a de estrangeiro, quando ela atinge extremos de posicionamento naquele ativo, ou comprado ou vendido, que é a tal da posição técnica do mercado. Tá, André, essa é a mesma coisa do pote da pessoa física? Sim, só que o pote da pessoa física é calculado em minutos dentro do intraday. Tá? Esse é o pote do institucional, que é calculado ao longo de dias ou semanas, que demora, às vezes meses, que demora para esse cara bater no limite de que, ele chegou no limite de que usualmente ele parece que não tem mais lote para ficar comprado. A partir dali, quem vai ser o comprador marginal? E para baixo também. Historicamente, tá, pelos níveis históricos, histórico daquela série, daquele ativo, daquele grupo, tá, ele está muito pouco exposto. Está muito pouco exposto naquele ativo. Poxa, quem vai ser o vendedor marginal a partir daquele ponto? Tá? E especialmente o grupo de institucional local. Por quê? Aí é uma grande sacada. Porque por trás de um gestor de fundo, fala, um gestor profissional. Esse cara, provavelmente, ele não faria besteira. Mas tem a pessoa física que saca e aporta dinheiro por trás do fundo. É aí que está o segredo de agir nos extremos. A pessoa física, ela tem um componente emocional muito forte. Não é só o gestor em si, não é o gestor profissional em si que é ruim e que perde dinheiro nos extremos. Não é isso.
é o fato de você ter por trás do gestor profissional, tá, uma pessoa física que saca a porta em função de fatores emocionais, de necessidade, de crise, não necessariamente de uma avaliação correta do cenário. Tá? Isso faz o mercado trabalhar em bandas, tá, de posicionamento. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? Eu tenho uma tendência a buscar operações de venda, ou ter uma cabeça de venda, ou ter um viés de venda, quando a posição, tá, de fundos atinge um certo extremo de compra, e o mesmo ao contrário, tendo ter uma cabeça de compra quando o índice atinge patamares expressivos negativos, ou de pouca exposição. Isso vale para ações, tá, que é difícil de calcular, mas vale também, tá, é uma outra forma, tá, mas isso vale também, essa questão da posição técnica. Tá? E a outra forma que eu uso, que não é, aí sim é intraday, tá? E essa, a gente vai gastar um pouco mais aqui de saliva, tá? Que é sim seguir os algoritmos low frequency. Tá? Ali sim você se aproveita, né, durante a montagem da posição. Tá? Porque esse cara, de novo, ele tem um lotão, ele não vai entrar com esse lotão de uma vez, e ele geralmente, o gringo especialmente, ele não tem um cara dedicado para ficar olhando para a tela, né, e ficar comprando manualmente ou vendendo manualmente uma exposição ao Brasil. Geralmente ele olha o Brasil dentro de uma cesta, o Brasil é mais um ativo dentro de uma cesta que esse cara vai comprar ou vender ou ficar mais ou menos exposto que um benchmark que ele já estaria comprado ou vendido. Basicamente é assim que gringo pensa. De outras formas também, mas basicamente é assim, tá? Então, esse cara ele vai comprar por algum algoritmo, falo isso direto aqui no canal. Durante a montagem da posição desse cara, faz muito sentido eu atuar, mas você concorda que a montagem da posição do cara é simplesmente, ele nem começou a contabilizar se ele está ganhando ou está perdendo, porque ele ainda nem completou a posição dele. Imagina que esse cara tem 5 mil lotes, ou 3 mil lotes para comprar de mini índice, por exemplo. Tá? Se eu pego ali nas primeiras boletas, eu peguei nas primeiras 200, 300, 500 lotes dele, ele vai ter mais 3 mil. Ou seja, eu nem posso contar que esse cara está ganhando ou perdendo dinheiro, não me importa para mim. O que importa para mim é se esse cara tem lote suficiente para deslocar preço durante a montagem da posição dele. E ele nem quer que isso aconteça, mas acontece. Acontece porque o mercado mapeia, os HFTs mapeiam, saem dando front running em cima desse cara. E a gente que sabe ver isso também. Tá? Então não é sobre quem ganha ou quem perde, mas e eu seguir esse cara. É sobre tirar proveito dos caras grandes. De novo, não é sobre seguir caras grandes. Mesmo na posição da BMF, da B3, olhando nos extremos, eu não estou seguindo o que ele está fazendo. Geralmente eu estou fazendo até o contrário, né? Do que eu falei em termos de posição técnica, da posição que amanhece, né? Do que fica posicionado. Né? E no intraday, o cara está no meio da montagem ou da desmontagem da posição dele. Eu não estou preocupado com se vai subir depois que ele compra ou se vai cair depois que ele vende. Eu estou preocupado no deslocamento previsível de preço que ele está gerando para o mercado enquanto ele monta a posição. Montou a posição, acabou de montar. Digamos que ele demorou 2 horas para montar a posição e demorou 3 meses para zerar. Esse meio tempo, pouco importa. Não é isso que eu estou preocupado. Não é isso que eu vou seguir. Seria impossível eu me preocupar a cada meio tempo de cada bloco de posição que grandes players fez. Eu não consigo. Tá? Aí vem uma coisa contra o que eu estou dizendo aqui, que é justamente quando tem posicionamento atípico no Bitcoin, na Nvidia, especialmente no mercado de opções, tem acontecido muito, especialmente agora no governo Trump. Tá acontecendo bastante, tá? Aconteceu bastante aqui no passado, aqui no Brasil, não vou nem ficar falando os nomes aqui, porque às vezes o YouTube vai com essa quantidade de inteligência artificial, vai que, né, bloqueia o vídeo, tá? Mas lá fora está acontecendo bastante agora, com o Trump bem vocal, né, toda hora tweetando e toda hora, né, gerando, né, decisões ou restrições ou tarifas, impactando o preço. Está acontecendo muito de terem posições muito grandes no mercado, tá? E aí o mercado vai lá e sai naquela direção e por aí vai. Aí é outro tipo de trade, insider trading, é outro tipo de coisa que, de fato, só acontece, tá? Não é tão fácil de pegar. Eu, particularmente, sendo muito sincero, devo ter pego isso uma vez na vida, tá? Tinha outros fatores envolvidos. Pra você ter uma ideia, eu tenho quase 25 anos de mercado, devo ter pego isso uma vez na vida, desse jeito. Tá? E eu posso trazer isso em outros vídeos. Não é fácil de pegar
Tá? Então, isso joga um pouco contra o que eu estou dizendo aqui, de que pouco importa o cara ter montado uma posição, o intervalo, isso, e entre ele ter zerado ou ter saído um fato. Na maior parte dos dias, pouco importa. Em mercados em que está acontecendo o que está acontecendo agora, muito vocal, pode ser que você extraia um sinal relevante de um posicionamento atípico, de uma montagem de posição atípica e por aí vai. Mas aí não é da forma que não pega da forma que eu olho. Não, esse cara, geralmente, que vai fazer um insider, ele não vai montar num algoritmo low frequency bonitinho, como um institucional ou um gringo costuma montar. Vai montar essa posição de outra forma. Tá? Mas isso é tema para outro vídeo. Tá? Fiz um parênteses aqui também para jogar um pouco contra esse meu argumento de que, pô, importa zero. Tá? É que é difícil pegar. O cara acabou de montar a posição, ele picou os 2.000 lotes dele em diversas ordens. Acabou. Já tem um preço médio consolidado desse cara ali. Pô, desse preço médio consolidado, vezes a quantidade de lote que ele tem, o que vai acontecer com o PNL dele, se ele vai ganhar ou perder dinheiro, é incontrolável para nós. Por isso que assim, a gente não siga o play. Você ganha dinheiro em cima deles. Ganha dinheiro em cima deles. Às vezes contra, no caso da posição técnica, tá? Dependendo se ela é de curto prazo ou de um prazo maior, e às vezes durante a montagem da posição, tá? No caso de seguir os algoritmos low frequency, no caso do mini índice, e acontece muito em ações também, e muito menos no dólar, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir, comenta aqui embaixo, tá? É um vídeo de dúvida, né, normal aqui. Se você tem alguma dúvida, que não seja essa também, coloca aqui embaixo ou lá na caixinha de pergunta do Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder também, tá? Mas sério, comenta aqui embaixo, é uma coisa que eu sempre peço, né? É um termômetro né, para mim, né, de saber se, pô, se estão gostando, se não estão, e também uma forma de recompensar também o tempo e o trabalho que dá fazer os vídeos aqui, beleza? Abraço, boa semana!